Mateus, capítulo 15. Calma aí que o papel foi. Fitinha, ajuda. Aí. Perdão, queridos, capítulo 13, versículo 45. Mateus 13. Eu vou aproveitar que tem uma parábola acima para poder dar o sentido. Eu vou ler o 44, 45 e 46. Para você que não pôde estar conosco no domingo passado, ou que ainda não teve a chance de pegar a transmissão, nós iniciamos no domingo passado uma série de pregações sobre o assunto central do ministério de Jesus. Jesus, ele investiu o seu tempo no ministério de transformação, pregando sobre o reino de Deus. E nós entendemos que esse reino, ele não é somente para quem hoje experimenta dele. Ele é um reino acessível a todos que querem fazer parte. E se ele é acessível a todos que querem fazer parte, e ele foi alvo da pregação de Jesus, eu tenho que ter dois comportamentos. Primeiro, conhecer o reino que eu faço parte. Porque pode ser que você esteja vivendo coisas diferentes por não conhecer o reino dele. Mas também entender que esse reino que eu faço parte, também é para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, de faculdade, também é para aquelas pessoas que não estão reunidas entre essas quatro paredes. Porque a igreja não se limita a quatro paredes. E nós aprendemos que o reino de Deus está nessa igreja, está em nós. E se o reino de Deus está em nós, para que pessoas experimentem do reino, temos que ir até elas. Caso contrário, elas vão ver pedra e não vão ver Cristo. Então nós estamos aprendendo desse reino. E eu espero que, se a motivação de Jesus ao pregar era apresentar o reino àqueles que não estavam, que essa seja a sua motivação também. Antes de eu ler esse texto, antes de eu ler essas parábolas, eu queria fazer uma experiência social. Então eu vou fazer uma pergunta, você vai levantar a mão. E eu peço que você seja muito sincero, é uma pergunta muito difícil, que exige uma complexidade de pensamento. Então toma cuidado. A minha pergunta é: se eu falasse assim, ó, quando finalizar essa celebração, nós vamos dar uma volta no quarteirão andando. Tá bom? Vai sair daqui, vai rodar lá o quarteirão, vamos lá perto do exército e voltar aqui. Quem vai? Não mente, não. Então tá bom. Pode abaixar. Só que eu falo assim, agora a gente vai ter que ir andando até a Ricardo Quitete, aquele super bom lá do Ricardo Quitete, sabe? Sabe onde é? É longe, pai. Muito. Quem vai? Levanta a mão. Não mente, não. É longe. Levanta a mão mesmo. Porque... Tá. Levanta, gente. O que está assim? Levanta, querido. Tá bom. Abaixa. Mas eu vou falar o seguinte. Quem for até lá, existe uma iniciativa de esporte que vai beneficiar todo mundo que caminhar até lá com R$1.000. Quem vai? Pode ser sincero, querido. Já teve mais mão. Pode abaixar. Pode ser que se eu perguntar assim, ó, 10 mil, meu amigo. Teve gente que falou, meu amigo, já estou indo agora, posso partir? Já está saindo. Por que eu estou perguntando isso? É porque o ser humano, principalmente na nossa sociedade, ele aprende a tomar decisões a partir de uma palavrinha chamada valor. Nós aprendemos a tomar as nossas decisões, organizar a nossa rotina e olhar o nosso futuro a partir daquilo que tem valor para nós. Então, percebe, uma mesma caminhada, é porque a primeira foi só para ver quem estava animado na caminhada. A mesma caminhada, na mesma distância, muda de sentido, não por causa do horário, de onde vamos, nem com quem vamos. O sentido muda porque agora tem um valor maior. Algo vai ser agregado que é importante. E aí você toma outra decisão. Você não ia, mas por 1.000, por que não? Essa mentalidade de valor, que muitas vezes nós olhamos de forma financeira, ela não é só financeira. Porque valor não é apenas dinheiro. Se eu fosse descrever o valor de uma forma prática, o valor de algo é o significado que algo tem e corresponde a quanto de recurso eu entrego para isso. Por exemplo, estar aqui reunido como igreja é muito valioso para nós. Por isso que você deixa a distância, deixa, às vezes, o cansaço,
deixa de acompanhar alguma coisa na TV, deixa de estar, às vezes, com alguém para se reunir aqui, porque é valioso. Se não tivesse valor algum, você não viria. Então, o valor das coisas não é só dinheiro. Tem um significado e sempre exige um recurso. Nós somos seres limitados. O que nós somos é limitado. Você tem 24 horas, você não tem mais que isso por dia. Você tem um tempo, você tem um dinheiro, você tem uma prioridade. E dependendo do valor das coisas, você vai tomar decisões diferentes. A pergunta que eu faço é, para você, qual é o valor do reino de Deus? Porque se o quanto eu entrego de recurso, tempo, de dedicação, de prioridade, tem a ver com o valor, qual é o valor do reino do Senhor Jesus na sua vida? E eu te peço para que você não responda agora de bate-pronto, porque às vezes resposta de bate-pronto é uma resposta automática de um lábio que não corresponde ao coração. Então vamos pensar um pouco sobre o que Jesus fala, que é o valor do reino, qual é o valor desse reino na ótica de Jesus Cristo? Então, Mateus, capítulo 13, está aqui já, 44. São duas parábolas diferentes no mesmo sentido. Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Segunda história. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. As duas histórias são bem parecidas, as duas parábolas. Parábolas são as histórias que Jesus usava para comunicar uma verdade a partir de algo palpável, conhecido. E elas são bem parecidas. Se você ler rápido, parece até que Jesus repetiu, mas tem algumas pequenas diferenças. Mas uma é bem gritante. Então, eu vou conversar sobre as duas, você vai imaginando comigo, para ver se a gente consegue visualizar. No versículo 44, Jesus usa a ideia de um homem. Quem é esse homem? Ele não define muito sobre esse homem. Um homem comum, passando, e ele encontra um tesouro escondido. Se você perguntar como, não faço a mínima ideia. Então, eu vou considerar a seguinte hipótese. Ele passou, viu algo brilhando, cavou um pouquinho mais, cavucou e viu um tesouro. Quando ele conta esse tesouro, ele se dá conta que aquele tesouro era a coisa mais importante que ele já viu na vida, mais valiosa. Nada tinha valor igual àquele tesouro. Só que aquele tesouro estava numa terra, numa porção de terra. A terra tinha um valor bem menor do que o tesouro. Por quê? Porque o dono da terra provavelmente não sabia que tinha o tesouro. Ou o tesouro não era importante para o dono da terra. Porque você não ia vender a terra barato se tivesse o tesouro mais importante da vida de uma pessoa, a esse ponto. Então, o que esse cara faz? Ele esconde. Por que ele esconde? Porque ele é esperto. Pensa o seguinte, você teve o trabalho de cavar, achou uma pedra gigante de diamante, falou, eu vou comprar isso aqui. Aí você deixa exposto, até você comprar de novo, alguém pode pegar a pedra. Então, ele escondeu, pegou tudo o que tinha. A Bíblia diz que ele vendeu tudo, tudo. Juntou todo o recurso que ele tinha na vida, voltou naquele campo e falou, eu quero comprar esse campo por esse dinheiro. O dono vendeu, e agora ele era dono do campo, mas principalmente dono daquele tesouro. Pastor, essa história parece a segunda. Só que tem uma diferença. Na segunda história, não é mais um homem comum. Na segunda história, já é uma pessoa que sabe identificar o valor de pérolas. Então, ele já experimentou, já comprou e já vendeu outras pérolas. Ou seja, ele já encontrou outras coisas valiosas, ele conhecia a pérola. Então, não é mais uma pessoa que encontra um tesouro e fala, isso aqui é absurdo. É uma pessoa que busca esse tipo de valor, mas agora encontrou a mais valiosa das pérolas. Ele já viu outras pérolas, já vendeu outras pérolas, mas essa não tinha igual. E diferente do comportamento dele, que era pegar outras pérolas e vender, era ter outras coisas valiosas e passar para frente por algum recurso, essa ele ficou
tão abismado que ele vendeu tudo e comprou a pérola. Então eu tenho duas pessoas. Uma que vivia uma vida sem estar procurando tesouro, mas encontra. E outra que procurava tesouro e pérola em vários lugares. E teve tesouro e pérola. Teve coisas importantes. Até que se deparou com o mais importante, que é o reino de Deus. Mas os dois tiveram a mesma resposta. Que foi vender tudo que tinha e comprar o tesouro ou a pérola. Primeira coisa que eu quero te perguntar é: quais são as coisas valiosas que você tem na sua vida hoje? Porque olha só, o reino de Deus, ele vem para transformar a sua história. Mas uma história transformada é uma história de alguém que tem coisas valiosas. Eu já tenho uma pergunta que é: pode ser que o que nos mova hoje em dia sejam valores ou coisas valiosas que não estão compactuando ou fazendo parte do que é valioso no reino de Deus. E quando a gente se depara com o valor do reino, tem vezes que o pastor vai falar coisas que não batem com o que é importante para você. Exemplo, vai ter vezes que o pastor vai falar uma coisa louca como: ó, agora nós vamos sair daqui, nós vamos para outra cidade, todo mundo, e nós vamos gastar uma semana das nossas férias para isso. E aí você vai falar: não posso, porque nesse período eu tenho que... E você vai dizer outra coisa que é importante para você naquele momento. Então, muitas vezes, convites, chamados, oportunidades que são relacionados ao Senhor, você está valorizando outras coisas. E aquilo que é importante na sua vida pode continuar tendo o seu valor, mas às vezes ela está acima do valor do reino. Esse homem que encontra o tesouro escondido e o homem que encontra a pérola tinha coisas, tinha posses. Ele tinha coisas importantes, porque ele vende. E é interessante pensar que se ele vende, é porque pessoas compraram. Então, se era importante para ele um cavalo, alguém comprou o cavalo. Se era importante para ele a casa, alguém comprou a casa. Porque todas as coisas têm algum valor para alguma pessoa. Mas o valor muda mediante a nossa mentalidade. Então, o que é importante para você hoje? O que é valioso para você hoje? De fato, o valor do que você tem hoje é valioso ao reino do Senhor? Ou estamos valorizando aquilo que, mediante ao reino, não tem valor? Eu vou dar um exemplo um pouco mais concreto. Eu tive muitos amigos na minha juventude que, de alguma forma, conheciam Jesus e diziam conhecer Jesus. Um desses amigos, ele desde 11 anos, ele ia sempre na igreja. Programação de adolescente e tudo mais. E o que a gente fazia? Ele tinha programação toda sexta-noite. E sexta-noite, quando eu era adolescente, 12 anos, era a final do campeonato da rua, praticamente. Porque era o dia que estava todo mundo livre, porque não tinha aula no outro dia. Então, a gente não tinha que ir embora 9 horas, 8h30, a gente podia ficar até tarde. Era o dia que estava todo mundo na rua. E aí, o que acontecia? Esse amigo nosso, ele ficava na sacada dele, em cima, e ele tinha, tipo, camarote, porque a gente jogava bola na frente da casa dele. Então, ele ficava ali. E quando a gente ia jogar bola, a gente começava a chamar: fulano, vem jogar. E aí, ele fazia uma cara triste. Ele ficava assim, olhava, acho que pensava: eu queria descer para jogar. Mas ele já estava todo arrumado, porque ele tinha lá a roupa, tipo um uniforme de onde ele ia, e ele iria para essa programação da igreja. Só que aqueles eram os amigos de segunda, terça, quarta, quinta. Então ele, um adolescente de 12 anos, queria descer e jogar bola. Mas a mãe queria levá-lo para estar na igreja. Então, toda sexta-feira, a gente jogava bola assim, 5h30, 6 horas, ele ia às 7, e era a mesma cena. Começava o futebol, ele ia para essa cara, ficava olhando, querendo jogar, mas na sexta ele não podia. Depois de muito tempo, eu comecei a ver esse rapaz que era assíduo na sexta-feira se afastar da igreja. Ele foi perdendo o gosto, ele perdeu o gosto. Não sei se hoje ele faz parte ou não, porque era um amigo de infância. Mas olha só, ele estava no grupo, ele ia até a reunião de adolescentes toda sexta. Só que no coração dele, naquela noite de sexta, tinha algo mais valioso, que era jogar bola na rua. Jogar bola na rua não era ruim.
não é que tinha que ser retirado da vida dele e jogar bola. O problema é que jogar bola naquele horário tirava algo muito mais precioso do tempo dele, que era estar na igreja, estar com os amigos, os irmãos da igreja. E pode ser que porque ele queria muito jogar bola, ele não conseguiu olhar a oportunidade de estar sexta com aqueles amigos como algo bom. Pode ser que ele ia olhando, tipo, vou ter que estar aqui, eu queria estar jogando bola com meus amigos na rua. Nós já temos coisas valiosas na nossa rotina. Quando você não tem nada, pequenas porções são valiosas. Como a gente ouviu aqui do testemunho, Daniel contou da igreja que só tem um cara tocando bateria e alguém para pregar. Lá, se chega um guitarrista, ele é rei. Porque eles nunca contemplaram. Aqui, querido, pode ser que chegue um novo guitarrista e fale, já tem Daniel, já tem Douglas, já tem o pessoal que arranha, até Carlão já arranhou na guitarra. Lá eles talvez não tenham nem ventilador, e aqui a gente liga o ar-condicionado. E às vezes a gente fica, o ar está assim, está assado. Porque as coisas mudam de importância mediante ao que eu tenho. E quanto mais eu tenho dificuldade de valorizar coisas novas. Porque o valor do que eu tenho já ocupou o seu espaço. E aí, muitas vezes, Jesus nos chama para contemplar o verdadeiro valor do reino, e o primeiro empecilho são as coisas que eu já tenho, que já ocupam muito do nosso tempo, já ocupam muito da nossa rotina, e muitas vezes são coisas boas. E eu vou dar um exemplo. Mateus 19, você vai andar um pouquinho na sua Bíblia, versículo 16. Já que eu estou falando de pessoas que têm coisas de valor, eu vou usar o exemplo do jovem, que a única coisa que a gente sabe dele é que ele é um jovem rico. E o jovem rico é uma das pessoas que me intriga muito. E você também vai ficar intrigado. Lembra? Eu perguntei o que você tem de valioso. E afirmei que existem coisas que são importantes na sua vida. E que realmente são valiosas, mas estão ocupando o lugar que deveria ser do reino de Deus. Tem uma frase que eu vi no Instagram, não lembro qual igreja agora, mas que era um chamado para um congresso, né? E aí a frase era, pessoas que sacrificam o que é certo, não o que é errado. Porque assim, ser cristão e deixar de pecar, se torna óbvio. Ser cristão e sacrificar o que não precisaria ser sacrificado, mas precisa ser sacrificado pelo Senhor, que é o desafio. Eliseu não tinha que matar os bois que ele tinha. Você que não conhece a história, Eliseu é chamado para ser profeta, para seguir Elias. E ele cuidava de bois. Ele podia só ter seguido Elias e deixado os bois. Mas ele queima, ele faz um churrasco, ele mata aqueles animais para seguir algo mais valioso. Porque ele pega aquilo que era importante, não era errado ele ter bois, mas agora ele estava sendo chamado para outro lugar com o Senhor, e ele queima isso. Vamos ver a história do jovem rico? Mateus 19, eu não sei se eu... o pessoal está voando, nem sei se eu disse o versículo, Anny. Disse? Eu achei, está vendo? Por isso que é importante a pessoa conhecer da Bíblia. Eu falei, jovem rico, eu já achei, pastor. Eu vou contar a história, você pode ir acompanhando. As palavras podem mudar, porque essa história tem em Marcos, tem em Lucas e tem em Mateus. Mas a Bíblia conta que Jesus percebe a aproximação de um jovem, e esse jovem chega para ele com uma ótima pergunta. A Bíblia diz, em Mateus que, mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? É interessante porque algumas versões falam, bom mestre, mas Mateus fala, o que farei de bom, que é mais próximo do original. E aí Jesus responde sobre, às vezes parece até ignorante, mas é porque a gente dá o tom. Alguém chega assim, o que você está fazendo com a água? Aí eu falo assim, por que você está perguntando o que eu estou fazendo com a água? Eu estou bebendo. Não parece. A gente dá o tom. A gente acha que Jesus foi ignorante. Que a gente lê assim, tipo, não, Jesus respondeu. Por que você me pergunta o que é bom? Se bom é só um, que é Deus. Mas, se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Segue, que você já deve ter ouvido aí de 10 mandamentos. Só segue os 10. Né? Segue os mandamentos. Aí o jovem rico malandro pergunta, quais? Porque o objetivo dele é ter vida eterna. É errado ter o objetivo da vida eterna, sim ou não? Não, é o que ele está buscando. Então ele queria algo bom, algo valioso. Aí Jesus responde, faz o seguinte, não mata, não minta, não cobiça o que é do próximo, honra seu pai e sua mãe.
ama teu próximo como a ti mesmo. Aí esse jovem diz, tudo isso eu tenho observado. Algumas versões até falam, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, mas ele já é jovem. Então ele disse, ó, faz muito tempo que eu faço isso. Não é errado obedecer e cumprir com os mandamentos. Aí Jesus o olha, se não me falha a memória, em Marcos diz, e Jesus o amando, ou com afeição o olha. E a pergunta de Mateus é, o que me falta? Ou seja, o que ele estava fazendo não era suficiente. E o jovem percebeu. Aí Jesus fala, se você quer ser perfeito, se você quer por completo viver isso, venda os seus bens, dê o dinheiro que você arrecadar aos pobres, e você terá um tesouro nos... Depois, vem e me segue. O que o jovem rico fez? Murchou, se retirou triste, porque ele tinha muita posse. É errado ter muita posse? Já antecipo, não. É errado obedecer ao Senhor? Claro que não. É errado não matar? Claro que não. O problema é que muitas vezes nós estamos olhando para isso que é prática e o reino de Deus não está no topo. Nós temos um problema que é acreditar que se eu faço a coisa certa, está tudo bem. Ou seja, se eu frequento o culto, se eu frequento a EBD, se eu entrego o dízimo, se eu sigo o que o pastor fala, se eu cumpro, se eu toco no louvor, se eu faço escala no acolhimento, se eu estou na mídia, se eu faço. Uma série de coisas que muita gente não faz, eu estou acima da média. Então, eu estou valorizando o reino. Só que não é sobre o que você faz que diz se você valoriza o reino. Porque a Bíblia diz, naquela parábola de Mateus da pérola, que aquele homem vendeu tudo. Ele podia ter dito que o homem vendeu até ter o dinheiro para comprar a pérola. Mas ele vendeu tudo. Se ele vendeu tudo, o reino é o mais valioso que ele tinha. Por que o jovem rico encontra um problema? É porque o jovem rico tinha todo o currículo, já tinha a prática, a execução, o ministério, tudo. Ele já parecia o crente ideal, só que ele só não tinha uma coisa: Deus como prioridade. Porque Jesus pergunta sobre os mandamentos, ele fala, já fiz isso tudo. Mas Jesus não pergunta sobre os mandamentos, sobre ter o Senhor acima de todas as coisas, não fazer ídolos. Então, um jovem obediente à palavra, obediente ao que é certo ou errado, que tinha posses, e a Bíblia não diz que ele conseguisse de forma indevida, ainda assim, ele se sentia em falta. O jovem, o que me falta fazer? E Jesus fala, falta eu ser prioridade. E para o jovem, para ele ser prioridade, ele tinha que abrir mão do que era mais valioso para ele naquele momento, que eram as riquezas. Porque Jesus ensina no Sermão do Monte que onde estiver o seu tesouro, está o seu coração. O coração do jovem rico estava no dinheiro. E devia ser muito. E ter muito dinheiro foi importante para ele por muito tempo. E a gente julga o jovem rico. Se você não julga, eu julgo. Eu falo assim, como é que pode Jesus chamar o jovem rico, ele ficar com o dinheiro? Esse cara não tem inteligência. Falta percepção, falta astúcia. Mas Jesus chegou, entendeu? O cara, entendeu? Pessoalmente chegou e falou assim, vem comigo, cara. Para que dinheiro se tem Jesus? Sim ou não? Para que dinheiro se tem Jesus? E ficou difícil? Vou perguntar de novo, ver se você... Para que dinheiro se tem Jesus, sim ou não? Cadê, gente? Cadê aqueles que acham que o jovem rico estava errado? É porque o que é valioso para o jovem rico, às vezes você não está tão apegado. Às vezes você não é um cara apegado ao dinheiro. Não que você não gosta de dinheiro. Se você não gosta de dinheiro, vou te dar uma dica, ó, passa lá em casa, deixa. Mas às vezes o que te prende é a sua família. Sua família. É seu filho. Que isso, pastor? Peraí, você está mexendo com coisa que o meu filho... Você está dizendo que meu filho não é valioso? Claro que eu não estou falando isso. A pergunta é, Jesus está à frente do seu filho? É o seu emprego? Você tem coragem de abrir mão da maior fonte de renda da sua casa, porque isso fere Jesus? Mas você tem coragem de perder uma amizade, mas falar de Jesus? Você tem coragem de ser perseguido no seu trabalho? Porque eu ouvi uma pessoa que ela veio compartilhar comigo que as pessoas estavam olhando feio para ela. Por quê? Porque eu não abandono Jesus, isso incomoda as pessoas. Eu falei assim, então segue e vai incomodar mais gente. Não tem onde ir. O evangelho vai sempre incomodar a gente.
Não adianta, se você não abdica disso, vai incomodar. E o fato de você valorizar algo que o outro valoriza é ainda mais incômodo. As propostas aumentam, o nível de tentação aumenta. Não é sobre abrir mão do que é errado. É natural que se é valioso para você o pecado, isso é meio óbvio, vamos largar, vou abandonar um pecado. Mas o problema é que muitas vezes nós somos uma igreja que não está disposta a abrir mão do que é valioso, para que Deus seja o mais valioso que nós temos. Aqui está o desafio. É lindo, talvez se você olha a história, não, o filho de fulano é pastor, vive para o reino. Oh, deve ser um orgulho para esse pai e para essa mãe ter filho pastor. Fulano é missionário, oh. Eu vou dar o exemplo do que vivemos hoje, Daniel missionário, poxa, glória a Deus. Aí está Edson vibrando, uhul, ele faz isso mesmo, uhul. Edson é assim mesmo. Pastor Érica vibrando. É lindo. Aí ele vai falar assim, pai, vou em missão de novo, agora eu vou lá na Amazônia. Vai, meu filho. Coração apertado, ele está indo para um lugar distante, sem internet. Aí um dia ele fala, pai, eu estou indo lá para a Arábia. Mas, meu filho, lá é perigoso, né? Tipo, tem uns relatos, não estou indo para lá, Deus está me chamando para lá. Aperta o coração do pai e da mãe. Entende? É lindo quando o que é valioso na nossa vida parece não afetar o valor do reino. Só que é assim, em algum momento vai chocar e você vai ter que decidir. E muitas pessoas, quando chocam o que é valioso hoje com o valor do reino, abandonam o reino. Mas é simples, se você abandonou o reino, você abandonou o rei. E vai chegar um dia que vai haver a colheita, vai chegar um dia que vai haver a separação. Vai chegar um dia que vão ficar aqueles que fazem parte e os que não fazem parte do reino. Porque é o reino de Deus que é eterno, é o reino de Deus que é inabalável. Só que você não vai fazer parte porque você abandonou o rei. Mas deixa eu te falar uma coisa para que você entenda. O jovem rico queria a vida eterna, obedecia e parecia até uma pessoa boa. Só que, será que ele queria o rei? Será que ele queria Jesus? Ou ele queria só a vida eterna? Em outras palavras, se Jesus estivesse em Campos dos Goytacazes quando tudo acabar, e o reino maravilhoso, perfeito que você idealizou, fosse no outro lado do mundo, sem Jesus, aonde você iria? Não fale se você iria onde está Jesus, se no fundo a vida eterna é única e exclusivamente a perfeição que você criou do que é valioso para você. Mas nessa vida eterna não é o centro Jesus. Porque pode ser que a sua concepção de reino seja uma casa perfeita, com tudo que tem, sem as doenças, dores, fraquezas, dificuldades que tem hoje. Mas a última coisa que tem na sua lista sobre o reino é Jesus. Pode ser que você obedece por 25 anos, 30, 40, 50, uma vida inteira. E se alguém pergunta, por que você obedece? Porque eu não quero ir para o inferno. Não é porque Jesus é o mais importante. Pode ser que a gente comece a viver um ministério que diga, faça porque você tem que fazer, porque senão você vai para o inferno. E as pessoas não conheçam o Jesus que salva do inferno. E aí a gente começa a entrar numa noia de muito fazer, viramos Marta, não a pastora Marta, mas a Marta da parábola, da história que a gente já conversou sobre, que muito fez, ficou preocupada, ansiosa e perdeu a boa parte. Querido, se você está fazendo o que você faz, por simplesmente obedecer, mas não é Jesus o centro, muda a ordem, que Jesus seja o centro. Jesus tem que ser o mais valioso. A partir do momento que o que você faz se torna mais valioso do que Jesus, a tendência é que você se torne um jovem rico. Altamente obediente, mas com o coração distante de Deus. E o coração distante de Deus vai estar com outros tesouros. Então, às vezes, você vai ouvir que o seu parâmetro para ser igreja é ser muito obediente. Sim, vai haver obediência. O seu parâmetro para ser igreja é a santidade. Sim, seremos santos. Porque o nosso Pai é santo. Não é pouco, nem muito, seremos santos. O seu parâmetro de obediência é ser um evangelista, um missionário, é ser alguém que prega, que participa de célula, que participa da reunião de homens, que ora no Desperta Débora. Sim, isso vai continuar acontecendo. Mas em primeiro lugar tem que estar o reino de Deus. Caso contrário, você nunca vai ser capaz de fazer o que aquele rapaz fez na parábola. O cara que encontrou o tesouro, o cara que encontrou a pérola. Vender tudo.
Se o reino for a coisa mais valiosa que você tem, isso significa que na hora de negociar, você nunca vai trocar o reino de Deus. Mas se eu te perguntasse hoje, em algum momento você sente que na sua vida, você já trocou o reino de Deus por alguma coisa? Pode ser que sua resposta seja, pastor. Pastor já responde tudo. Aí eu pergunto de novo, quanto que vale o reino de Deus para você? Qual é o valor de Cristo na sua vida? O que Cristo representa para você hoje? Porque eu posso inverter um pouco a história. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu quem? Seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a... Vamos combinar o seguinte. Se eu pegar esse telefone e colocar na internet, vendendo por 50 mil reais, é loucura ou não é? Duas pessoas entendem de loucura. É loucura absurda. Se eu pegar essa Bíblia aqui e vender por 50 mil reais, é loucura ou não é? Vocês estão quietos hoje, mas eu vou responder para vocês. Pastor. Pronto, é loucura. Loucura, loucura. E se eu pegar um prédio inteiro com 22 apartamentos e colocar na internet vendendo por 50 mil reais? É outro nível de loucura. Não de quem está querendo muito dinheiro para o que não vale, ao contrário. Então vamos pensar em presente e não pense agora no valor sentimental. Eu vou desligar essa parte que a gente considera, eu não estou falando que não considera, o valor sentimental dos presentes. Pensa no valor monetário. Você tem 3 opções de presente para receber. Um celular, um livro, não vou botar a Bíblia para você não ficar em xeque, um livro, e um prédio com 22 apartamentos no seu nome. Você tem 3 opções, todo mundo entendeu? Telefone, livro e prédio. Quem quer o telefone? Achei que ele estava levantando a mão, falei, rapaz, essa aí está precisando. O WhatsApp deu ruim. Quem quer o livro? Quem quer o prédio? Tem gente que não quer nada. Que a pessoa fala, não sei se eu quero nada não, estou bem. Por que você quer o prédio? Pelo motivo óbvio. É o mais valioso que eu podia dar dessas 3 opções. Se eu der o telefone para Daniel, o livro para Douglas e o prédio para a pastora Marta, vocês vão dizer, o pastor gosta mais da pastora Marta, né? Deu o mais valioso para a pastora Marta. A gente vive isso em aniversário. Corta o bolo. Aê! E o primeiro pedaço? Pronto. E agora? Você dá para sua mãe, você dá para a esposa, dá para a namorada, dá para o namorado, para o marido. Aí tem gente que fala assim, o primeiro pedaço é para Jesus, deixa aqui já. Aí ninguém quer ver quem pega o pedaço de Jesus, vai para o segundo e dá-lhe. Aí alguém pergunta, e o segundo? Rapaz. Momento difícil, porque a primeira fatia é a mais importante, e quem receber é o mais importante. Então, quando você tem algo importante e você dá a alguém, você mostra o valor desse alguém. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele comprova o quanto Ele te amou, dando o seu único filho. O valor que um pecador tem para fazer um Deus perfeito morrer na cruz é imensurável. Porque se você fosse uma boa pessoa desde do seu nascimento, uma pessoa muito boa, 99% bom, só 1% ruim, e tivesse o sacrifício, a gente ia pensar. Mas o ruim, o pecador... E se Deus fosse imperfeito, e Ele sacrificasse por alguém perfeito, mas o Deus perfeito morrer por nós, e não só morrer, oferecer uma transformação de vida, oferecer o próprio reino, querer ter relacionamento conosco. Eu não sei se você entende que quando você está orando e tendo vida com Deus, esse Deus é o que criou todas as coisas. Se duvidar, você conversou 5 vezes com o chefe da empresa que você trabalha, 4 vezes com o diretor da faculdade, 3 vezes com o da escola. Mas com o rei do universo, você tem acesso direto. Quanto mais importantes as pessoas são nesse mundo, menor é o acesso a elas. Quanto mais importantes as pessoas nesse mundo, melhor você precisa ser para estar perto delas. E aí, no reino de Deus, a coisa vira de ponta cabeça. Porque Deus, Ele te quer perto em relacionamento constante, sendo Ele absurdamente maior do que nós. E Ele entregou o Filho por nós.
E Jesus, que entregou o Filho, o que era mais importante, entregou de si mesmo por nós, nos pede para que ele, pelo menos, seja tão importante quanto o sacrifício de Jesus requisita. E a gente olha para ele, olha para o tesouro, olha para a pérola e fica com a casa, fica com a nossa família, fica com o ministério, fica com o que for, mas não entrega tudo ao Senhor pelo reino. Me parece que tem algo errado. Me parece que uma pessoa que entende que Jesus deu tudo, não entrega tudo, tem algo errado. E eu não estou falando de entregar quase tudo ou mais que todo mundo, estou falando de entregar tudo. Então, não estou falando para você olhar aqui dentro e falar assim, deixa eu ver quem tem mais cara que entregou coisa. Fulano, vou entregar mais que ele, eu estou bem. Não é isso. É entregar tudo. Então, quando a gente passa pelo versículo que diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, tem gente que entrega tudo de olho nas demais coisas. E é por isso que muita gente experimenta o perder as demais coisas. Até que só resta uma opção. Ou entrega tudo, ou não resta nada. Qual que é o valor do reino de Deus para você? Qual é o valor do reino de Deus na sua história? E eu posso dizer mais uma vez, eu estou olhando aqui, né, lá fora, que eu não estou compartilhando sobre um reino que você não conhece, porque todos aqui conhecem o reino de Deus. Todos. Mas não significa que conhecer o reino de Deus significa que você está entregando tudo. Porque o jovem rico, exemplar, e não entregou tudo. E não pense que entregar alguma coisa aos pés de Deus precisa ser valioso às pessoas do mundo. Porque Jesus já disse que o culto de uma mulher com uma moedinha era muito mais precioso pela oferta do que pessoas que deram muita riqueza. E escandalizou Jesus dizer isso. Mas ele revelou, essa moeda é tudo que ela tem. E o seu pouco, que é tudo, para Deus, tem muito mais importância do que muito que alguém entrega e que é só uma parte. Nós podemos estar nos acostumando a ser uma igreja que entrega parte do tempo, parte da dedicação, parte da atenção. E não venha pensar que entregar tudo é estar aqui todos os dias. Porque você nunca vai estar aqui todos os dias, porque esse prédio não tem programações e eventos todos os dias. Mas a igreja, ela é constante diariamente. Você é igreja na sua casa. Você tem um ministério na sua casa, tem um ministério com as suas amizades, tem um ministério no seu trabalho. Você precisa ser igreja lá. Então, ser tudo é ser de Cristo o tempo todo. Tem gente no seu trabalho que não recebe um abraço faz 3 anos e você não gosta dela. Mas Jesus quer que porque você entregou tudo, você faça a diferença na vida dela. Tem coisa na sua vida que é muito importante, é 15, e você não abriu mão dela. Mas porque Jesus é o centro e é o mais importante, o valor do reino é o maior, Ele quer que você entregue. Tem comportamento, tem gente que você não manda mensagem que você está cansado, não liga porque está cansado. Você não lê a Bíblia porque está cansado. Você não busca porque você não sabe, aí você fala, não sei, vou procurar como. Mas a gente fala, não, pergunta ao pastor. Eu sei que tem gente que eu falo, pergunta o que você não sabe. Você fala, eu não sei, mas eu não vou perguntar. Você não ora e diz que não tem tempo. E olha que você tem às vezes 24 horas do que a pessoa que ora. Não, mas você não sabe da minha rotina. Realmente eu não sei de sua rotina. Sabe quem conhece? Deus, que pede que você tenha relacionamento com Ele. A gente pode fazer como igreja várias tentativas de ofertar e estimular. Reunir para orar todos os dias. Ter mais estudo bíblico. Pode fazer disso tudo, mas de nada vai adiantar se o seu coração não tiver o Senhor em primeiro lugar. Ser igreja é valorizar o reino. E eu quero te convidar, igreja, a pensar sobre o valor do reino na sua vida. Sabe qual é o problema? É que o jovem rico não teve vergonha de assumir para Jesus que tinha algo mais importante para ele. E às vezes nós temos vergonha de tomar um posicionamento, porque outras pessoas vão saber, outras pessoas vão ver, e vai falar assim, caramba, 15 anos de crente só agora? A gente valoriza a opinião de pessoas que não querem nosso crescimento, que nem são igreja conosco. Quando Jesus está falando, e aí? Se você quer ser perfeito, falta uma coisa. Você pode ficar de pé? Nós vamos viver o momento de celebrar o memorial do Senhor, a ceia do Senhor. Nós vamos ter esse momento de celebrar aquilo que Deus nos entrega como ordenança, como um memorial para você perseverar em nossas vidas. Queria pedir